Oi, gente! Vamos dando continuidade, então, à nosso devocional e a gente vai fazer agora a segunda parte da parábola do semeador. Nós temos uma partezinha ontem e hoje nós vamos fazer a segunda parte. Eu quero dar boas-vindas à galera que entrou aí esses últimos dias no nosso grupo. Quero dizer para vocês que no próximo devocional, que vai ser sexta-feira, eu tenho uma surpresa para vocês, mas eu falo da surpresa depois, no final do vídeo, ok? Vamos ler então Marcos capítulo 4, do 5 ao 9 e depois do 16 ao 20, ok? Diz assim, ó. Outra semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 16. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E eles, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizaram. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, vamos falar aqui distinguindo a maneira com que o solo recebeu essas sementes, tá? O solo rochoso era um solo de pouca terra, a semente nascia rápido, porém tinha pouca profundidade, porque não alcançava muita terra devido às rochas, e fazia-se pouca raiz. Quando vem o sol, essa planta se queima, o fruto dessa semente acaba se queimando. Então, que povo é esse? É o povo que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, ou seja, é uma palavra que não aprofunda no coração das pessoas e ela acaba tendo um efeito de pouca duração. Quando a pessoa começa a sentir angústia, perseguição, elas começam a se escandalizar por causa da palavra. O que é esse escandalizar por causa da palavra? É também quando a própria palavra começa a constranger a nossa vida com relação às coisas que nós precisamos abandonar, as coisas que nós precisamos deixar de fazer, as coisas que desagradam a Deus. Então é como se a gente começasse a ser angustiado, perseguido e se escandalizar com a própria palavra. E aí a gente não aceita. Fica com o coração, com a palavra muito rasa na nossa vida e a gente não aceita, não acredita que muitas coisas que nós fazemos são pecado, a gente fica pensando que não tem nada a ver e aí acabamos não perseverando, porque a gente não consegue perseverar a caminhada e superar o alcançar da libertação. Então, esses são os corações, vamos dizer assim, que são muito rochosos, em que a palavra não consegue entrar com profundidade. Um outro tanto de semente caiu no meio do espinho, entre espinhos, né? De forma que os espinhos cresceram e sufocaram a palavra e ela não pôde, sufocaram a semente, ela não pôde frutificar. O que são esses espinhos? São os cuidados do mundo, é a muita ocupação com as coisas dessa terra. Nós precisamos entender que nós somos um povo que vamos viver eternamente. Então, é muito mais interessante para nós cuidar das coisas que são eternas do que das coisas que são passageiras. Mas você há de convir comigo que a gente se ocupa muito com as coisas que são passageiras e investimos muito pouco naquilo que é eterno. Ficamos muito ocupados, não temos tempo para Deus, não temos tempo para orar, não temos tempo para adorar, não temos tempo para investir nas coisas do Senhor, para servir. A gente está muito ocupado com as coisas desse mundo, ou seja, nós estamos recebendo a palavra em meio a espinhos. O texto até diz que esses espinhos eles concorrem com a palavra. Ou seja, ficamos divididos ali, se damos atenção ao trabalho, se damos atenção às coisas desse mundo, à opinião das pessoas, ou se a gente vive a verdade de Deus, ou se a gente alinha a nossa vida. É também aquele pensamento em que a gente não abandona o pecado porque a gente está interessado em viver, às vezes, uma vida de aparência por causa da opinião de outras pessoas. E isso nos sufoca, e sufoca a palavra de Deus em nós, de forma que essa palavra vem, até entra no nosso coração, mas ela não frutifica, ela não vai para frente. E essas sementes vão acabar morrendo uma hora. E a semente que caiu em boa terra são as pessoas que ouvem a palavra, recebem no seu coração, no seu espírito, e elas começam a fazer uma transformação na nossa vida, de forma que a gente começa a frutificar. Ou seja,
começa a ter um efeito da palavra na nossa vida e nós começamos a influenciar outras pessoas por conta deste efeito. Uma semente, ela só influencia outras quando ela começa a brotar, a gerar outras sementes, a dar frutos, não é mesmo? Então, a palavra ela só vai frutificar na nossa vida a 30, 60, a 100 por um, quando esses frutos começarem a refletir, ou seja, quando a nossa vida começar a refletir a palavra. O que eu quero dizer para você, com essa parábola de Jesus tão bem explicadinha, né? O próprio texto já é tão bem explicado, é que nós precisamos ter o nosso coração como uma terra fértil. Nós precisamos receber o ensinamento de Deus como uma direção, uma mentalidade de vida. E começar a transformar a nossa vida, a equilibrar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Para que o nosso coração tenha os nutrientes, né? O receber agradável do Senhor e o gerar vínculo com a palavra, e entender que precisamos ficar firmes, que precisamos priorizar o reino, que precisamos servir ao Senhor, precisamos nos manter fiéis, vai fazer com que a gente reflita a vontade de Deus e ainda demos, né, frutos por onde quer que passamos. Quero que você seja uma terra muito fértil diante de tudo que você tem recebido aqui nesse canal. E eu quero dizer que no nosso próximo devocional, ele, assim como na semana passada, vai ser ao vivo. Nós vamos fazer essa semana também uma live, então o próximo devocional vai ser em live e eu tenho uma surpresa para revelar para vocês nessa live. Então, até amanhã, à meia-noite, estaremos em live.